da tribuna. Obrigado, senhora presidente. Subo essa tribuna hoje para falar do assunto que eu acho que mais mexe comigo, que, confesso, rezei um vinho de Espírito Santo antes de subir a ela para falar desse assunto, porque quando a gente fala de criança, a gente sempre tem um sentimento no coração, né? A minha mãe teve autorização para me abortar quando eu estava ainda na barriga dela. Ela teve uma doença e o médico disse que muito provavelmente eu não nasceria, e se nascesse iria morrer logo depois do parto. A minha mãe foi em frente do sacrário, prometeu que se eu nascesse com vida eu seria uma pessoa de Deus, não me abortou e aqui a gente está. Então esse assunto para mim ele é um assunto que mexe demais comigo. Ontem, quando eu vi a reportagem da criança de 11 anos que tinha sido estuprada, eu já fiquei arrasado, né? Porque eu não sei que tipo de ser humano pode fazer isso com outra criança. E aí cabe também a gente voltar à discussão do tipo de punição que uma pessoa dessa merece para que não faça isso com outra criança. Pior de tudo, que esta criança estava grávida de outra criança, né? E ela descobriu esta situação com 23 semanas. E aí a gente entra num debate, que ele é um debate que vou receber críticas, provavelmente alguns vão dizer eu ia votar em ti, não vou mais, não tem problema, né? Isso a gente tem que sempre defender o que a gente acha que seja correto. E mostrar para vocês, Túlio, pode botar ali rapidamente, esse é um caso de um bebê de 23 semanas que sobreviveu. Ele é um bebê, ele é um ser humano, ele tem uma alma, ele tem um coração, ele tem um cérebro, tem as mãos, tem os pés, ele é um bebê. E quando a gente traz essa discussão, por que a gente traz essa discussão? A gente sabe que, infelizmente, existem pessoas más e o aborto acontece e também o estupro de vulneráveis acontece. E só que essa situação ela foi um pouco além do que foi o normal, né? A criança descobriu que estava grávida, por óbvio, é uma criança, não sabe, né? Com 23 semanas, a mesma idade deste bebê. E aí se criou em Santa Catarina, a família foi até a juíza de forma correta e a juíza acabou negando o aborto e conversou com a criança, segundo o que consta, pedindo para ela se ela aguentaria mais 2 ou 3 semanas para que esse bebê fosse retirado com vida. E a menina concordou. E aí a gente pode entrar naquela discussão, mas ela tem só 11 anos, ela não sabe, e várias janelas se abrem aqui de discussão. Pois bem, hoje ela está grávida de 29 semanas. 29 semanas são 6 meses. Tenho certeza que todos os colegas conhecem alguma criança que nasceu de 29 semanas ou menos e sobreviveu. Eu, na minha lojinha lá, eu tenho uma que eu nunca me esqueci, que eram 2 gêmeos, que nasceram com 800 gramas, tinham bem menos de 29 semanas. E a questão do aborto, que a gente pode falar aqui, primeiro que a rede social, isso me preocupa muito, como o ser humano vê algumas coisas, muitos estão criminalizando a juíza, né? Ao invés de criminalizar o estuprador. Quem tem culpa nessa história não é a juíza. Quem tem culpa é o homem, certamente que seu lugar no inferno deve estar reservado, que fez isso com uma criança, né? E aí a gente chega numa situação, e é uma situação que eu acho que vale para a gente discutir e refletir. A diferença dessa menina ter um filho ou não, ter o bebê, abortado ou não, a única diferença é que ele vai sair morto da barriga dela. Essa é a única diferença. Mais nada muda. Porque com 29 semanas, ela mesma disse que já sentiu chutar desde a 23ª semana. Então, eu trago esse assunto, que é um assunto que, às vezes, não diz respeito aqui à Câmara, mas que em toda a nossa vida, a questão de valores deve ser permeado. E aí alguns vão dizer, mas a criança não tem culpa. E, óbvio, ela não tem culpa de nada. Mas, de qualquer maneira, o parto terá que ser feito, com o bebê vivo ou morto. A única diferença é se ele será envenenado ou arrancado aos pedaços, como é feito um aborto, ou se ele nascerá vivo e será entregue à adoção.
Então, caros colegas, como eu falei para vocês no começo, o assunto aborto, para mim, é um assunto de ultra delicadeza. É um assunto muito difícil de tratar. Mas como desde ontem eu li essa notícia e eu fiquei muito mal, e eu fico sempre muito mal, eu acho que vale a pena a gente trazer esse assunto para refletir como nós, como seres humanos, tratamos as coisas, né? O aborto é um assunto que está voltando à pauta, a gente sabe que tem candidato que defende, outros que são contra, eu sou totalmente contra, mas vale a reflexão. Como nós nos tornaríamos melhores tirando esse bebê morto de dentro dessa menina? É difícil, digo para vocês, é difícil, é uma discussão muito difícil, é uma discussão que gera muitos debates, mas nós, como seres humanos, talvez precisemos ser um pouquinho melhor. A minha mãe, antes de morrer, ela sempre tinha uma frase muito que eu levo para a minha vida, que era o que Jesus faria. Né? Como cristão, eu sempre tento me basear no que Jesus faria. E tem uma outra frase da Madre Teresa, que também guia a minha vida, que é: dê ao mundo o melhor de você. Lembre-se que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então, mesmo sabendo que as críticas virão, que posso ser chamado de tudo, de que coisa, eu me coloco aqui em solidariedade à menina, que já passa por um estresse inominável, que só ela vai saber. Coloco minha opinião aqui também, que eu acho que uma pessoa que faz isso com uma criança, talvez devesse passar o resto da vida, talvez não, com certeza passar o resto da vida na cadeia, porque certamente é uma pessoa que não tem qualquer chance de viver em sociedade. E por fim, rezo a Deus que esse bebê não seja assassinado dentro do ventre da sua mãe. Muito obrigado.